BBB check é confusão, gritaria e dedo na cara que você quer. Então fica tranquila porque o jogo da discórdia te deu e eu tô aqui pra te contar tudo. Não fala na minha... Não gosto de você, não sinto verdade de você. BBB check. Eu vou tentar resumir rapidinho pra você como foi o dia durante a segunda-feira, esse pré-paredão aí, pra gente chegar o mais rápido possível no jogo da discórdia. Então vamos começar com o Gil, que tava conversando ali pela manhã junto com o Nego Di e disse que tem a sensação de que esse paredão tá entre ele e Sara, porque eles têm jogos muito opostos dentro da casa e acredita que o público esteja aí numa treta acirrada pra escolher quem fica e quem sai do programa. E não foi só pouca que entendeu a indireta de Tiglaif, não. Thaís também ontem ficou ali conversando com o Gil e com o Lumena, dizendo que ela tá no jogo, que ela agora entrou no grupo, que ela vai jogar, que ela até então não tinha falado nada porque não tinha tido nenhuma treta direta com ela, mas que quando perguntavam a opinião, ela se posicionava. O Gil colocou pra ela que não consegue definir qual é o jogo dela, em quem ela vota, que por um lado isso é bom, mas que por outro lado é ruim, porque ela acaba ficando muito sozinha no jogo. Aí ela falou que não achava que estava completamente sozinha, porque ela tinha ali Camila, João e Carla junto com ela, e o Gil perguntou, mas em primeira opção, porque o Gil ainda deu exemplo, ele falou, eu tenho a Sara, o Caio tem o Rodolfo, que são pessoas que você sabe que estão ali com você. Você tem alguém? Aí ela deu uma rateada ali e falou, talvez em primeira opção não. E por que a gente tá falando disso? Porque isso vai reverberar no jogo da discórdia. Guarda esse momento, guarda aí essa insegurança da Thaís sobre ser a primeira opção de alguém ou não. Nego e Projota estavam conversando ali na piscina. Nego aproveitou pra dizer pro Projota, olha, se eu sair amanhã, não vai mudando de jogo não. E o Projota disse que é pra ele ficar tranquilo, que o fato do Nego de sair não quer dizer que o jogo deles esteja ruim, que simplesmente pode sinalizar que o Brasil não gostou do Nego Di. E ainda falou pra ele que não acredita que o Brasil vai deixar a Sara, porque ele acha que as pessoas querem ver no jogo protagonistas, insinuando que Sara não é uma protagonista e que ele sim é um protagonistão. Olha, Projota, eu preciso dizer que no caso você precisa compreender o que significa a palavra protagonista. Quanto atriz, eu te digo que você tá mais pra um antagonista. E Rodolfo também, enfim, resolveu esclarecer as coisas. Sentou pra conversar com o Fiuk, falou, olha, eu sei que você percebeu que eu tava meio afastado de você, o Fiuk falou que sim, mas que achou que podia ser o jeito dele, que é meio parecido com o do Fiuk, de ficar na dele. E o Fiuk disse que se soubesse que ele tava chateado, ou tentaria sentar e conversar pra esclarecer as coisas, ou então teria deixado ele no canto dele, sem forçar nenhuma barra. Mas o Rodolfo disse que tá beleza, que agora eles estão claros, que eles já colocaram a conversa, já falaram tudo que tinham pra falar um pro outro e que ele tava zerando aquela história. Será? E não é que a Thaís ficou sensitiva ontem? Começou ali com um papinho ao longo do dia pela casa falando, será que o jogo da discórdia vai ser pra montarem a final, o pódio? E não é que ela acertou? Tiglaif entrou ao vivo para dizer que o jogo da discórdia funcionaria da seguinte maneira. As pessoas iam escolher quem era o segundo e o terceiro lugar delas e teriam uma placa para dizer quem não ganha o programa. Menino, que o negócio deu foi a fogo. E quem começou o joguinho foram os emparedados. Nego Di foi o primeiro e colocou no pódio junto com ele Carol e Lumena. E deu a plaquinha de que não ganharia pra Sara. Depois a gente teve quem jogando? Sara. E a Sara colocou no pódio dela Gil e Caio e deu a plaquinha de quem não ganharia o programa pro Nego Di. Mas ela não simplesmente deu, ela disse, pra mim quem não ganha o programa é o Nego Di porque ele sai amanhã. Depois, quem veio jogar foi a vez de Fiuk. Fiuk colocou no pódio com ele Carol e Lumena e disse que quem não ganharia o jogo era Arthur. Lembrando que eles já conversaram, mas o Fiuk guardou no coração. Observações interessantes pra gente fazer sobre esse jogo da discórdia. Carol Conká foi a pessoa que mais esteve em pódio para chegar na final do programa. Sara foi a pessoa que teve mais escolhas para não ganhar o programa. E Fiuk foi o único participante que não foi escolhido para pódio nenhum. A gente percebe claramente que a casa de fato não enxerga com a mesma visão do público. Porque olha essa inversão aí de Sara com Carol Conká. Por mim eu fazia assim, ó. Agora vamos focar em alguns personagens que durante o jogo da discórdia tomaram atitudes ali que refletiram ao longo da madrugada. Vamos começar com a Lumena? Primeiro que a Lumena escolheu pro pódio dela, em segundo lugar a Carol e em terceiro lugar Gilberto. Sim, ninguém entendeu absolutamente nada. Até o Gil levantou meio que sem entender, mas pra mim é muito claro. Pra mim Lumena tá aí querendo cravar uma confiança com Gilberto numa tentativa de desestabilizar ele com a Sara, porque pra mim, apesar da Lumena dizer que incrível mesmo é a junção dele com Carol, que aquela junção sim tem potência, no fundo eu acho a Lumena muito inteligente e ela sabe que Gil e Sara se fortalecem. Então eu não consigo acreditar que esse terceiro lugar vem de um lugar de fato afetivo, mas sim de um lugar de
de jogo muito bem camuflado, porque a Lumena é uma pessoa que a gente sabe que fala bonito, maquiagem pouco. Agora, um outro dado importante sobre as escolhas da Lumena. Ela deu a placa de não ganha para Carla, mas ela não simplesmente deu a placa. Ela falou também coisas para Carla, dizendo que ela acha que a Carla é uma pessoa que não consegue criar afetos, que tem relações medíocres dentro da casa e que por isso a placa de não ganhar ia para ela. E outro que deu o que falar foi o jogo do Gil, hein? Porque o Gil colocou em segundo lugar a Sara e disse que o terceiro e quarto lugar dele ali estava dividido entre Juliette e Lumena. E aí, nessa jogada do Gil, a gente percebe claramente que a Lumena vem obtendo êxito no trabalho que ela vem fazendo aí na cabeça do Gil. Porque, obviamente, ele fez isso porque se sentiu na obrigação de devolver para ela um sentimento que ela alega ter por ele, uma importância que ela alega dar para ele, mas que a gente sabe que no fundo não é real. E o problema que vai dar, a treta toda gigante que vai acontecer, é por conta da placa de não ganha o programa, porque o Gil deu essa placa pra Poca. E ele deu dizendo que ele acha que quem merece ganhar e ficar no programa são as pessoas que vivem, que dão a cara a tapa, que fazem, que acontece. E que na opinião dele, ali dentro, a Poca, ela pensa no que ela vai dizer e ela discursa pro público. Ela faz as coisas premeditadamente pro público. Meu filho, guarda essa frase porque eu já te conto o que aconteceu. E a última figura importante desse jogo foi a Thaís, porque a Thaís só foi pro pódio da Poca e ela ficou sentida de não ter ido nem pro pódio da Camila, nem do da Carla, nem do João, que acabaram repetindo ali o mesmo pódio entre os três. E anteriormente, à tarde, ela tinha falado pro Gil que achava que essas três pessoas aí protegeriam ela. E menina, a bichinha rendeu esse assunto a madrugada toda. Vamos pro pós-jogo da discórdia? Sara e Juliette, como boas amigas, assim que o jogo acabou, pegaram Gil. Juliette, inclusive, colocou pra ele que ficou ali meio que sem entender a dúvida dele sobre terceiro e quarto lugar em relação a Lumena. Juliette já vem tentando abrir o olho dele há um tempo. Sara e ela falaram pro Gil que elas acreditam que o Gil pode estar, o quê? Passando um vira-casaca aqui fora, sabe? Uma pessoa que agora tá ficando amiguinha do outro lado. Vamos lembrar que esse outro lado é quem? Projota, Lumena, Nego Di, Carol Conká. Gil disse que não, que ele continua sendo fiel às duas, que o pódio dele foi com elas duas e que ele não acredita nisso. A Sara ainda pontuou pra ele o seguinte: Gil, você tá se apegando a motivos pequenos pra colocar pessoas ou pra sinalizar coisas pras pessoas. Foca nos motivos macros que acontecem na casa. Caio também foi conversar com o Gil, porque no jogo da discórdia ele deu a plaquinha de não ganha pro Gil. E aí ele foi lá explicar, dizer que ele acha o Gil uma pessoa forte dentro do jogo, que ele acha ele um grande jogador, mas que ele se perde, e se perde pra ele próprio. Porque o que acontece? Ele falou: olha, Gil, você tem tudo pra ir longe, mas você tá focando em coisa que não tem que focar. Foca no seu jogo, no que você precisa fazer, como você tem que agir e vai embora. Para de ficar se desfocando com coisinhas pequenas. E o Caio tá certíssimo. Lembrando que nessa última semana o Gil se perdeu muito, deixou-se levar por comentários do outro grupo e tá cada vez mais em dúvida sobre como ele deve agir dentro da casa. E a Thaís chorou e reclamou do jogo da discórdia a madrugada inteira, com praticamente a casa toda, porque ela disse que criou expectativas e que depois se frustrou, né? Que ela ficou muito chateada com o fato das pessoas que são próximas a ela não terem priorizado ela, mas que ela sabia que ela também não poderia cobrar afeto. A Camila falou pra ela que o jogo da discórdia ele é feito exatamente para desestruturar o emocional e as relações que tem dentro da casa. E que o fato dela não ter levado a Thaís pro pódio não quer dizer que ela não goste mais ou goste menos da Thaís em relação a Carla e o João. Disse que era basicamente uma coisa pro jogo. E inclusive a Carla pontuou que estava muito triste dela estar se sentindo mal, né, com ela, que não era esse o intuito. E a Thaís falou pra ela: olha, eu tô chorando muito porque foi um acúmulo de coisas e agora eu tô extravasando, mas me dá o meu tempo. Lembrando de uma coisa muito importante, Carla não colocou o Arthur no pódio dela. O Arthur até botou a Carlinha na final dele, mas a Carla conversou com o Arthur e o Arthur disse que diluiu aquilo bem. Diferente da Thaís, que não teve maturidade para levar o assunto. O que vocês acham? Vocês acham que o Arthur realmente teve maturidade ou que em algum momento ele vai lá chorar com o Projota? E falando em Carla e em Arthur, a Carla aproveitou nesse mesmo papo para desabafar o que a Lumena tinha falado sobre ela no jogo da discórdia. Ela disse que ela ficou muito sentida com as palavras que a Lumena usou, que não tinha problema nenhum ela ter recebido aquela placa,
mas que ela achou pesado a maneira como a Lumena justificou. Depois ela também conversou com a Camila e com o João. Ela disse que ficou muito sentida, chorou com o João, falou que para ela o pior foi a Lumena ter chamado ela de medíocre ali para milhões de pessoas, ficou imaginando o que a mãe dela estaria sentindo em casa ouvindo aquelas coisas e que ela ficou muito surpresa daquilo vir de uma psicóloga. Ah, Carla, a gente também fica muito surpresa por a Lumena ser uma psicóloga e fazer o que ela faz. Tranquilo que o sentimento é geral. E falou pro João o seguinte: a gente só tá aqui há 3 semanas. Como é que ela pode afirmar uma coisa sobre o meu caráter nesse nível, me conhecendo há tão pouco tempo? E o João falou o seguinte pra ela, lembrando que João é amigo de Lumena e que antes desse papo com a Carla, ele já tinha conversado com a Lumena. E ele falou o seguinte: Carla, não adianta você insistir, vem aqui pra realidade, ela não gosta de você, não vai gostar, e é isso, não força uma situação. E por mais que o João tenha sido duro ali, direto, eu acho que ele tá certíssimo, acho que a Carla não tem que forçar nada. Tá muito claro que a Lumena não gosta dela, ninguém vai agradar a todos, e no final a Carla vai descobrir que foi um maravilhoso ela não ter agradado a Lumena e tá tudo certo. E agora eu vou te contar como é que começou a surgir aí a grande treta, tá? A Poca tava conversando com o Projota e com a Carol na sala, ela não aceitou bem a justificativa do Gil, né? Ela acha que o Gil quis interferir no caráter dela, quis dizer como era a índole dela, e ela ficou bem sentida. O Projota acabou falando que acha que o Gil tem uma fixação com a Poca, que ele faz isso porque ele cisma com a cara dela. E a Poca falou que ela até poderia respeitar a opinião dele, mas que como mexeu no caráter dela, ela não vai respeitar e que ela ia falar com ele porque ela tava, né, por aqui e que se ele não quisesse escutar, ela falaria pra todo mundo ouvir. E a Carol, no jeito mais apaziguador do mundo, falou pra ela: vai, você tem todo o direito de dizer. E ela foi. Gil tava ali sentado na piscina conversando e a Poca chegou pra falar com ele. Ele disse que não queria conversar, mas ela fez o que disse que ia fazer mesmo. Ela insistiu na conversa e aí a coisa degringolou. Ele começou dizendo que achava que a Poca realmente calculava as coisas que ela ia dizer. A Poca falou que quem calculava era ele, porque ele calculou muito bem o que disse sobre ela no ao vivo por conta de um arroz e que ele estava sendo um hipócrita. E aí nesse meio tempo o Gil já começou a dar uma levantada de voz. E ela falou que não ia revidar ele gritando na baixaria dele. Quando ela falou isso, minha filha, pra quê? Aí ele começou a berrar, começou a bater palma, entendeu? Falar: ó, é isso mesmo, calculou, você pensa no que você vai dizer. E a Poca ficou insistindo, falando que ele estava dizendo sobre o caráter dela, sobre a índole dela, e ele gritava do outro lado falando que não era isso, que ele estava falando sobre o jogo, sobre ela dentro da casa. E aí ele começou a dizer: olha, você não gosta de mim, você nunca gostou. E ela rebatia falando que não era isso, que antes ela tinha gostado dele sim, que ela até tentou resolver as coisas com ele, mas ela falou pra ele: olha, agora eu tô batendo martelo, agora a gente é realmente adversário, agora a gente tem realmente problema. No meio da confusão, eles gritando, ele virou pra ela e falou: minha filha, não vim aqui pra discutir com basculho, não. E aí ela fez: o que é basculho? E ele falou: não te interessa. E aí a discussão seguiu com o dedo na cara, muito palavrão. Minha filha, mandaram ir pra lá, mandaram ir pra cá. Aí ele falando pra casa toda: você se acha maravilhosa porque você tem milhões de seguidores, entendeu? Você acha que você tem milhões de seguidores. Aí a Poca gritava pro outro lado: cancela a votação, que não pode mais votar em ninguém não, entendeu? Cancela o BBB. Porque deixa eu lembrar pra vocês, essa confusão toda começou porque o Gil descobriu que a Poca votou nele. Então eles já vinham aí o que, ó, só na faísca, na faísca, na faísca. Veio o jogo da discórdia, minha filha, acendeu o fogo e tacou o álcool. E aí, no quarto do Cordel, já mais calmo, o Gil ficou ali falando que ele não queria conversar, que ele falou pra Poca mais de uma vez que ele não queria conversar e que ainda assim ela acabou insistindo e que foi por isso que ele estourou. Ele desabafou que inclusive ele sofre de ansiedade, que ele acaba tendo esses rompantes, não é porque ele quer, porque ele realmente não controla. A Juliette colocou pra ele: ó, você precisa conseguir se domar, porque as pessoas, a gente tá numa casa que as pessoas vão falar pra você, queira você ouvir ou não, e toda vez que você escutar uma coisa que você não quer, não dá pra você se exaltar nesse jeito, porque você vai perder a razão. Inclusive várias pessoas pontuaram isso pro Gil ao longo da noite. Depois a Sara estava ali com ele e sinalizou que a Poca é uma das opções dela, que na verdade é a primeira opção, que se ela pegar o líder, ela indica a Poca, e não é por causa do Gil. Ela vem percebendo ali uma indireta que ela quer estar errada, mas que depois do jogo da discórdia sobre os influenciadores, ela conversou com a Poca e a Poca deu a entender que achava que ela ficava de leve trás porque dormia num quarto e se maquiava no outro. E aí a Sara colocou que escuta o Nego Di fazendo pra Poca um som de pombo,
como se a Sarah fosse o pombo correio. Ela falou, olha, eu quero estar errada na minha teoria, mas eu acredito que isso é uma piada interna dos dois debochando da minha cara. Vocês já perceberam isso? Eu nunca vi. E no quarto colorido, as pessoas estavam tentando acalmar a Poca e ela justificando que ela de fato gostava do Gil, que ela realmente tinha carinho por ele, porque ele tinha recebido ela, né, que ela não tinha nenhum problema com ele, mas que agora de fato a coisa estava declarada, que ela não ia ter ranço de alguém sem que a pessoa de fato fizesse alguma coisa por ela, mas que agora tá tudo muito bem definido. E é isso, queridos, uma madruga tranquila depois do jogo da Discord, entendeu? Nada muito pesado, nada muito tenso pra edição mostrar hoje. E não se esquece, hoje é eliminação. Você já votou? Se você ainda não votou, vou te dar uma dica. #ForaNegoDia. Beijo, a gente se vê amanhã.